perca essa oportunidade de buscar o Senhor. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Todos os louvores cantados aqui, as palavras ministradas, é para a honra e glória dEle. Para onde iremos, Senhor? Oh Deus, obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua paciência. Não merecemos, mas é pela graça, a Tua graça, Senhor. Aleluia. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em Tua casa para sempre, para sempre. O Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em Tua casa para sempre, para sempre. O Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Graça me basta, Senhor. Rasga o teu coração essa noite, declarando que só Ele é o único Rei do teu coração. Aleluia. Precisamos de Ti, Senhor. Senhor, pega a tua voz. Tua graça, sim, Senhor, me basta, Senhor. Tua presença me
Deus. Quantos estão felizes? Só o Vitor está feliz. Quantos estão felizes? Deus é bom, igreja. A gente tem que ficar feliz que Deus é maravilhoso. Amém? Eu creio nisso. E vivo por isso. E me fortifico nisso. Nosso Deus é bom. Glória a Deus. Queridos, sábado, o sábado da Semana Santa, nós teremos um evento especial na igreja. Quem já está sabendo? Alguém está sabendo? Glória a Deus, teremos o nosso musical de Páscoa. Amém? Os meninos estão todos aqui ensaiando, batendo correria. E eu quero pedir a ajuda da igreja para me ajudar, para convidar a gente, trazer gente, para a gente evangelizar e passar essa mensagem tão forte, que é a mensagem de salvação. Então vai ser entregue a você 2 convites. Queria ajuda aí das mulheres, ajudar a pastora, para entregar 2 convites a cada um de vocês, para você trazer 2 pessoas. Você pode fazer isso? Fala aí para o teu irmão, 2 pessoas. Vai ser um convite como esse. Ok? A gente vai estar distribuindo no decorrer da semana, mas a gente precisa da ajuda da igreja. Amém, igreja? Igreja, eu sinto falta de vocês muitas vezes, viu? E às vezes evangelismo. Muitos de vocês poderiam estar no evangelismo ontem, não estiveram. Cadê vocês? Vocês não acreditam no domingo, não. Está repreendido isso, viu? Repreendido em nome de Jesus. A gente faz uma vigília, a igreja fala. A gente faz um jejum. Não sei se a igreja faz, né? Primeiro ano na praça. Sabe? Mas, gente, cadê vocês? Nós precisamos, em nome de Jesus, não é porque o pastor não anda toda hora brincando com vocês, nem correndo atrás de vocês, para que vocês façam as coisas que não devem ser feitas, não. Amém, igreja? Quem está me ouvindo? Amém? Então, sábado, eu quero convocar a igreja a trazer gente. Vamos trazer gente para cá. Amém? A gente fazer esse evangelismo. Os meninos estão dando massa, estão vindo quase todo dia, se esforçando, evangelizando. E eu quero uma igreja mais unida. E não é só os que cantam, os que dançam, não é toda a igreja. Nós somos muitos, amém? E nós precisamos da ajuda uns dos outros. Então, sábado, eu conto com você para trazer gente, para que você esteja aqui, para que a gente possa passar esse evangelismo tão bonito. Você que, pastor, eu trabalho em determinada localidade e eu tenho acesso a muita gente. Me procura que eu te dou uma remessa maior de convites, ok? Para que você possa trazer mais gente. Pastor, eu sinto meu coração de fazer um evangelismo. Vou lá fora evangelizar, me arranja mais, vou arranjar você, para você. Mas eu queria que você se comprometesse. Amém, igreja? Amém, igreja? É desmotivador para um pastor que às vezes percebe que muitos poderiam fazer e não faz. Isso não traz coisa boa para você, gente. Não traz. Não traz, tá bom? Então vem, participem, façam. Cobrem uns aos outros. Nós temos dever de cobrar uns aos outros. Cadê o irmão? Nunca vai sair do culto. Ah, eu não venho porque eu sou muito ocupado. E a gente não é vagabundo, só você é ocupado. Gente, a gente tem que se policiar nessas coisas. Amém ou não amém? Então vamos evangelizar domingo não. Sábado vai ter um momento lindo aqui. E domingo é a nossa Santa Ceia. Eu deixei para fazer na época da Páscoa. A gente quer fazer algo muito bonito. Mas nós contamos com você para que a igreja ouvir seja uma igreja viva. Em nome de Jesus. Você pode profetizar comigo? Levante sua mão direita e diga: igreja ouvir é uma igreja viva. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, dê glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia junto comigo, livro de Juízes. Juízes,
Aleluia. Glória a Deus. Juízes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Juízes 3, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Eu vou ler na versão NTLH, tá bom? Uma versão bem mais explicada. Eu quero que você entenda bem. Juízes 3, versículo 1 e 2 diz assim: o Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas, que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os povos israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado em uma batalha. Vamos orar. Pai, essa noite nós precisamos do Teu Espírito mais uma vez. Testifica no nosso coração a Tua verdade, porque a Tua verdade nos liberta e nos fortalece. Senhor, tenha misericórdia de nós. Coloca sobre nós o Teu Espírito Santo, que é fortalecedor e encorajador para enfrentar toda dificuldade, ao ponto de conquistar as promessas que o Senhor mesmo nos fez. E eu creio que o Senhor está conosco para que elas se realizem em nome de Jesus. Você crê? Amém. Então, essa palavra eu achei muito forte, porque diz assim, ó: o Senhor deixou alguns povos, não foi qualquer um. Ele deixou alguns povos, os inimigos, para pôr à prova os israelitas, que não haviam o quê? Tomado parte nas guerras para conquistar aquilo que ele prometeu. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a quê? Fala comigo, guerrear. Especialmente aqueles que nunca haviam estado em uma batalha. Eu sei, queridos, que no nosso natural, tudo que a gente quer é evitar problema. É natural nosso fugir de dificuldade, fugir de problema. O que a gente quer é vida boa, sombra e água fresca. Mas essa não é a nossa realidade. Então, o natural também é que a gente proteja os nossos filhos, proteja a nossa família. Mas existem batalhas que são necessárias para o nosso crescimento. Existe batalha que é importantíssima para você e para a sua família. Batalhas espirituais, batalhas emocionais e também batalhas físicas. O povo fugiu de uma batalha e Deus fez com que a batalha ficasse com o povo. Você entende isso? O povo foge da guerra e a guerra permanece com o povo. E não foi o diabo. Às vezes você está passando por guerras e você acha que é o diabo, e não é, o próprio Deus querendo te ensinar algo. O povo fugiu da batalha porque ele ainda não estava preparado para lutar por aquilo que sonha. O povo fugiu da batalha porque o povo ainda não estava preparado para valorizar a terra que o Senhor tinha para eles. Então precisava passar por suas próprias experiências, para que eles mesmos aprendessem a valorizar as coisas. É interessante porque muitas vezes a gente quer proteger os nossos filhos, mas eu já falei aqui algumas vezes que Deus não tem netos.
Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então não adianta proteger seu filho, proteger sua filha. Existem guerras necessárias que os seus filhos vão passar para que eles cresçam e você, mamãe, você, papai, não vai poder impedir. Não adianta pegar carona na fé dos outros. Eu vou pegar carona na fé da minha esposa, na fé do meu marido, na fé dos meus pastores, na fé do líder. Eu estava dizendo a vocês precisam ser mais concisos na igreja. Por que tem orações e vocês não vêm? Por que tem jejum e vocês não fazem? E aí eu não sei quem fez e não fez. Por que tem evangelismo e vocês não vão? Mas o pastor está fazendo, os outros líderes estão fazendo. Não, eu estou falando do global, eu estou falando do pessoal. Por que eu não vou? Por que eu não tenho prazer? Por que Deus não me cobra? Será que não te cobra? Ou é você que simplesmente diz: eu prefiro não participar? Sabe, até podemos viver perto de homens e de mulheres excelentes, mas não será o suficiente para nos salvar. Porque qualquer coisa faz com que a gente crie um Deus falso. Viver perto de pessoas excelentes não será suficiente para salvar você de você mesmo, salvar você de pecar e adorar outros deuses. Sabe, eu peguei uma frase para mim como pastor, mas é muito difícil colocar em prática. Não se preocupar com aquilo que não depende da minha decisão para dar certo. Eu estou vendo a queda, eu estou vendo que o ensinamento que estão dando aos filhos vai acabar dando mal. Quer que eu diga uma coisa? Eu não sei quem é, tá bom? Para você achar que eu sei quem é, porque naquelas folhinhas a gente não colocou nomes para ninguém colocar nome. Mas existem pais que deixam os filhos levar a folha, entregam a folha em branco. Querido, você sabe quantas horas eu e a Lilinha levamos para fazer aquela folha, para ensinar o seu filho a amar Jesus, e você como pai, você como mãe, não está nem aí. Pastor, mas é porque eu estou muito ocupado. Só você não tem tempo dos nossos filhos. E a palavra, eu fiquei muito indignado essa semana, eu achei um monte de folha ali, tudo em branco. Isso não tinha nem pintado as coisas. Fiquei indignado. Sabe, tinha um que estava feito, eu não sei quem era, e a outra coisa era dela. Sempre que eu recebi a folha dela, estava pintada, porque a mãe dela olha, porque olha, se ela está pintando, mas a filha do pastor é uma menina do outro mundo. É não. Eu criei 3 totalmente diferentes. Você vê a Lara, você vê a Lígia, você vê a Deca, são totalmente diferentes e todas fazem a mesma coisa. Por quê? Será que é porque eu sou um carrasco que anda com chicote na mão e ai delas sem fazer? Ou porque eu ensinei elas a fazer o devocional, a amar a Deus sobre todas as coisas e a lutar suas próprias batalhas? Mas essa frase veio sobre mim: não se preocupe com aquilo que não depende da sua decisão para dar certo. Eu disse amém. Aleluia. Eu quero falar sobre um pouquinho da história de Débora. Abra comigo Juízes 4. Juízes 4, versículo 4. Juízes 4, versículo 4. Diz assim: Débora, mulher de Lapidote, era profetisa e era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira em Ramá, em Betel, nas regiões montanhosas de Efraim, e Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. E ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e disse assim: o Senhor Deus, o Deus de Israel, está te dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e
e leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você os vença. Diga aleluia. O Senhor disse: eu vou levantar uma guerra contra você, mas você vai contra ela e eu vou te entregar a vitória. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Isso aqui parece tão bonito, mas muitos de nós têm vivido assim: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. A palavra veio através de Débora, mas a palavra não era para Débora, era para Baraque. Mas Baraque direciona Débora, porque Débora naquele tempo era juíza, e ele via a presença de Deus nela. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós vemos a presença de Deus em alguém, nos aconchegamos perto de alguém e queremos que Deus fale através daquela pessoa para nós. E Deus tem ciúme disso. Deus tem ciúme dessas coisas. Pastor, Deus tem ciúme de mim, tem ciúme de você. Deus não quer que você simplesmente ouça a voz dele através do seu pastor, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. Deus quer que você escute a voz dele diretamente, tema e obedeça. E você dirá amém. Aleluia. Versículo 9. Débora respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com a honra dessa vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Por mais que aqui Débora fosse uma juíza, naquele tempo a vitória de um exército inteiro ser entregado nas mãos de uma mulher era desonroso. Baraque perdeu a oportunidade de receber do Senhor aquela vitória. Pastor, mas ele venceu. Foi Baraque que venceu. Não. Até parece que Débora aqui está falando dela, mas não. O Senhor vai entregar a vitória da vida de Cícera, o comandante, nas mãos de outra mulher. Está lá em Juízes 5. Quando eles já venceram e eles se enfrentam no cântico ao Senhor. Vamos abrir? Juízes 5, versículo 1. Diz assim: naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: louvem ao Senhor os israelitas resolveram. Louvem ao Senhor, pois os israelitas resolveram lutar e o povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. O Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom, a terra tremeu e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do monte Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Pule para o versículo 13. Não vou ler todo, mas depois você pode ler em casa, tá bom? Versículo 13 diz assim: então os que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi encontrar-se com Baraque. Eles saíram de Efraim e foram para o vale atrás da tribo de Benjamim e do seu povo. De Maqui desceram os comandantes e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Sacar foram com Débora. Sim, a tribo de Sacar
Rúben estava dividida. Eles discutiram e não foram, porque resolveram ficar lá como ovelhas. Será que foi para ouvir a voz dos pastores chamando o rebanho? Sim, a tribo de Rúben estava dividida. Eles discutiram e não foram. A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão, e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Azer parou perto do mar e ficou na beira da praia. Mas o povo de Zebulon, de Naftali, arriscou a sua própria vida no campo de batalha. Você entende? A vitória é daqueles que se arriscam. A vitória é daqueles que temem. Não é daqueles que discutem. Não é daqueles que se dividem. Não é a gente está pregando uma coisa e a pessoa vivendo outra. Convencerá você a outro homem, sofredor e pecador como você. Mas será que as nossas desculpas convencerão ao Senhor? Versículo 19. Os reis vieram e lutaram em Tanak, perto do riacho do Egito. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram os inimigos nenhuma prata. Até as estrelas lutaram enquanto caminhavam pelo céu. Elas lutaram contra Cícera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Quizon, o velho rio Quizon. Eu marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam e galoparam, socando a terra com seus cascos. Escuta o 23. É temível e terrível. Escute. Amaldiçoem a cidade de Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor. Não vieram com os soldados para lutar por ele. 24. Mas feliz, a mais feliz de todas as mulheres é Jael, a mulher de Heber, o queneu. Ela é a mais feliz de todas as mulheres que vivem em barracas. Cícera pediu água e ela deu leite. Trouxe nada para ele. Numa linda taça, pegou uma estaca com uma das mãos e a marreta com a outra, e deu um golpe em Cícera, o comandante inimigo, e esmagou a sua cabeça. Sabe, querido, não entregue as suas batalhas aos outros. Você pode dizer à pessoa ao seu lado: não entregue as suas batalhas a outros. Se o Senhor te prometeu, Ele vai usar você para salvar toda a tua casa. Se Ele te prometeu, Ele vai usar você para mudar a situação. Se Ele te prometeu, Ele vai usar você para fazer cumprir cada uma das promessas. Mas nós precisamos ter posição. Quem conhece a história de João Marcos? Ou Marcos, o evangelista? Já preguei sobre isso. João Marcos, era mais conhecido como Marcos, mas também tinha por nome João, devido à sua mãe, que era judia. O significado de Marcos, devido ao pai, se chamava assim pai dele, porque o pai dele era romano. O significado de Marcos era Deus da guerra. Já o significado de João é, segundo a mãe judia, o Senhor concede a graça. Então, diante de uma pesquisa, nós podemos analisar quem era Marcos. Bom, Marcos acredita-se que era um dos 70 que viram grandes coisas, como diz em Lucas 10,
17. Você quer abrir comigo? Amém? Lucas 10, 17. Marcos foi alguém que se fez necessário. Porque grande é a seara, amém? E poucos são os trabalhadores. Então, se você é necessário, às vezes o diabo vem na nossa mente dizendo assim: já tem um pastor, já tem fulano que canta no louvor, vai ter tanta gente lá no evangelismo, não precisa de mim. Então não precisa de você no céu, já vai ter tanta gente no céu. Para que você? Fala comigo, é individual. Não, fala forte, é individual. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que eles saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, escuta isso, de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no livro da vida. Sabe, eles deviam ter ouvido essas coisas. Eles deviam ter prestado atenção. Eles deviam ter aprendido algo aqui, uma lição muito poderosa como mestre. Não fiquem alegres quando as coisas derem certo. Fiquem mais alegres de vocês conhecerem a Deus e conhecerem a vida eterna. Fala comigo, mas esses mesmos homens estavam em meio àquela multidão, e quando Jesus falou fortes verdades, eles não conseguiam suportar. Abra comigo em João 6, rapidinho. Ainda tem que abrir muita coisa. João 6, versículo 57. João 6, 57 diz assim: o Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Não. Quem come deste pão, Jesus falava a si mesmo, quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que é que ele está ensinando? Isso é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas Jesus sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já estava desde o começo. Ele já sabia desde o começo quem era os que iam crer nele, e também sabia os que iam traí-lo.
6, porque só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo meu Pai. Agora escuta o 66. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão respondeu: quem é nós? A quem é que nós vamos seguir? Só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é santo, o santo que Deus enviou. A palavra aqui retrata que esses homens abandonaram Jesus, e acredito assim que João Marcos estava junto com eles. João foi embora. Mas a mãe dele era uma fiel seguidora de Jesus. E a casa da mãe tinha um cenáculo, aonde sempre estava aberta para reuniões de oração. E teve tempo que até a própria igreja se reunia lá. Sabe, nessa casa, na casa dessa mulher, mãe de João Marcos, aconteceu grandes vitórias. Como em oração eles viram Pedro ser libertado da prisão. Está lá em Atos 12, 13. Se quer abrir rapidinho, Atos 12, 13. Diz assim: e ele bateu na porta em frente à empregada que chamava Pope, e foi ver ela. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca? Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo Pedro. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta. Quando viram que era Pedro, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficasse quieto e contou como o Senhor tinha tirado da prisão. Você sabe onde é que eles estavam orando? Na casa dessa mulher. Você também sabe o que aconteceu na casa dessa mulher? Aconteceu a última Santa Ceia, também no cenáculo. Você sabe o que aconteceu também na casa dessa mulher? Aconteceu que quando os apóstolos se reuniram, eles foram cheios do Espírito Santo e batizados com fogo e poder. A casa de alguém que tinha abandonado a fé, mas a fé continuava lá. Fala para a pessoa do seu lado: a sua casa tem um chamado especial para ser um lugar onde Deus resgata vidas. Aleluia. Por isso que é tão importante quando a gente faz uma reunião de oração em casa. Não, mas o pastor não está aqui em casa ninguém sabe orar. Coitado de você. Coitado de você. Não, mas a minha vida é muito tribulada, pastor. É muito difícil. Eu chego cansado em casa, não tenho força para orar. Coitado de você. Eu só posso dizer isso. Não tenho poder para te salvar. Suas orações não são ouvidas se elas não são feitas. Mas se você tiver uma mãe em oração, se você tiver um pai que é fiel a Deus, e todo tempo os crentes estão dentro da casa dele, orando, jejuando, buscando a Deus, sempre a presença de Deus vai estar ali naquele lugar. O batismo do Espírito Santo está lá em Atos 1:2. Depois você pode ler, tá bom? Eu não vou abrir muitas partes do livro. A Santa Ceia está em Marcos 14, 12 e 16. Bom, Marcos conta a história de um jovem que possivelmente seria ele. Quem já ouviu a história desse jovem? Ele estava desviado, ele já tinha saído dos caminhos, mas ele estava ali ao redor. Não tinha como fugir. Os pais eram crentes, aliás, a mãe era crente, então. A palavra diz que aquele jovem, abre aí, Marcos 14, 50. A gente lê junto. Esse é o plano. Marcos 14, 50. Aqui é
o ato aonde Jesus ia ser preso e levado. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. O jovem, enrolado no lençol, seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Você imagina a situação dele? Muitos acreditam que esse homem é Marcos. Esse jovem é ele. Ele estava ali. E como não enfrentou a cruz, como todos os outros assim fizeram, como não estava disposto a enfrentar, correu e ficou nu. Não é isso que acontece conosco? Será que quando a pessoa diz assim, vamos fazer um jejum, e você diz, não posso, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu passo mal, eu não é tanta coisa. Será que você não fica nu? Quando a gente chama você para orar e você diz, eu não sei orar, será que você não fica nu? Será que a gente não enxerga a sua fé errada? Que não é verdadeira? Porque diante da dificuldade você fica nu. Porque diante da cruz você fica nu. Porque se há uma guerra para guerrear, ficamos nu. E Satanás vê a nossa nudez. Porque se o pecado ele sabe qual praticamos, também ele sabe sobre as nossas manifestações de fé. Mas Deus é muito misericordioso. Fala comigo, Deus é muito misericordioso. Além da mãe de Marcos, Deus também levanta seu primo, Barnabé. Barnabé. Foi possivelmente ele que leva Marcos de volta à batalha da fé. Mas em Atos 13:13, abra comigo, Atos 13:13. Paulo e seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Pérgamo, uma cidade da província da Pamfília. Porém João, Marcos, os deixou e voltou para Jerusalém. E eles continuaram a viagem, indo para Pérgamo até a cidade de Antioquia, no distrito de Pisídia. Mais uma vez, diante das dificuldades, sabe? Eu estava lendo esse capítulo todo, e Paulo ali, colocando a fé em ação, se levantando contra o mal, contra homens maus, cheios de demônios, e o Senhor dando autoridade a Paulo. Aquilo, para quem não está firme, está entendendo, é muito vergonhoso, porque se manifesta um demônio. Quem está firme na fé tem autoridade para expulsar, mas se manifestar um demônio, quem tem a fé rala, fica assim, ai meu Deus, ele vai já me matar aqui. Deixando só o padre ler a Bíblia. Mais uma vez, Marcos sai da batalha devido a desafios no caminho. Passa um pouquinho para frente, capítulo 15, versículo 34. Atos 15 e 34. Olha o que acontece.
tempo em Antioquia, eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Aleluia. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar para a cidade para visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor? Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois João não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas havia deixado na província da Panfilha. Por isso eles tiveram, sabe o quê? Uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu a Silas e seguiu viagem, depois de seus irmãos o entregarem aos cuidados do Senhor. Por causa da inconstância de João Marcos, que aqui ele já tinha voltado de novo. Ele saiu lá e voltou aqui. Por causa dessa inconstância, João Marcos traz confusão no meio da igreja, discussão no meio da igreja. Porque fulano não quer estar, porque fulano não quer orar, porque fulano não quer ficar de pé, porque fulano quer ficar isso, porque fulano quer ficar aquilo, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Querido, se está errado, está errado. Se está errado, está errado. Quem julga não é eu, quem julga é Deus. E Deus não tem lados, Deus tem o lado dele. Não adianta o pastor entender. Se Deus não entender, batalha vai permanecer com você. Essa é a verdade. Mas pela misericórdia de Deus, pelo amor do seu primo, aleluia, para aqueles que nos amam, amém? Marcos consegue se firmar na batalha. Já em Colossenses 4:10 e 1 Timóteo 4:11, o apóstolo Paulo aqui, já com a amizade reconstruída, confessa que Marcos é importante. Vamos abrir 1 Timóteo? Não vou abrir todos. 1 Timóteo 4:11. Recomende e ensine essas coisas. Não deixe que ninguém despreze a você por ser jovem, mas para os que creem, sejam excelentes na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé, na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas e à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu, quando os profetas e a igreja falaram. Eu acho que não é isso, acho que eu devo ter anotado. Será que é 2 Timóteo? 2 Timóteo 4:11? É, 2 Timóteo 4:11. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Aqui já foi construído. Pedro também vai dizer lá em 1 Pedro, abra comigo, 1 Pedro 5, versículo 13. Aliás, capítulo 13, não, 5:13. A igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda salvação. O meu filho Marcos também manda salvação. Cumprimentem uns aos outros com um beijo santo de irmão. Aleluia. Porque teve alguém que não desistiu de Marcos. Marcos tornou-se um escriba cristão, companheiro de Paulo e colega de trabalho de Pedro. Na verdade, o primeiro evangelho a ser escrito, sendo como base para dois outros, Mateus e Lucas. E para alguém que vê a história de amizade de Jesus e Pedro e queria tanto que Pedro tivesse escrevido o evangelho, bom, acredita-se que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, que Pedro falava e Marcos escrevia. Possivelmente também foi ele o fundador da igreja de Alexandria, onde entregou a sua vida por amor ao evangelho.
Marcos volta à batalha e se torna muito importante para o cristianismo. Fala comigo, a importância, não, fala a importância de alguém assumir o seu lugar no campo de batalha. Mãe, é importante que você assuma o seu lugar no campo de batalha. Marido, é preciso que você assuma o seu lugar no campo de batalha. Você não pode simplesmente dizer que a sua esposa ora e você não precisa orar. Não pode dizer que o seu marido é homem de Deus, você não precisa fazer. Não importa você dizer que o seu pai, sua mãe é mulher de Deus, homem de Deus, e não precisa que você faça. Precisamos entender que lutar é vencer. Agora, não lutar é guardar problema debaixo do tapete. Se lutamos, escuta a pergunta, quero que você responda. Se lutamos contra a vontade de Deus, como vamos vencer? Vou refazer. Se lutamos contra a vontade de Deus, como vamos vencer? Abra comigo Gênesis 32, 24. Vou terminar. Gênesis 32, 24. Mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, e de modo que ela ficou fora do lugar. Então aquele homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Jacó respondeu: não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Aí o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, usurpador, é o significado, né? Ladrão. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel, que significa príncipe de Deus. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Como é que ele venceu? Como foi que ele venceu? Como se vence a Deus? Poderia Abraão vencer a Deus dizendo: não matarei meu filho Isaque? Mas humanamente ele venceu. Venceu por quê? Porque obedeceu, porque fez a vontade de Deus, porque se alinhou com a vontade do que Deus queria para ele. Você sabe o que Deus quer para mim e para você? Lutemos as nossas batalhas. Lutemos as nossas batalhas. A maioria delas é permitida por Deus, e Ele mesmo se coloca a lutar. Mas não é para nos destruir. Eu fico pensando, é como um homem adulto lutando com uma criança pequena. É como um pai lutando com o filho, e o pai deixando o filho vencer. Você não vai desistir não, porque eu devo estar ali assim, ó. Rapaz, deixa ele ir embora, homem, já está amanhecendo. E a criancinha lá: deixa se você me abençoar. Mas tu não é nada, vai ser assim, pá, na coxa dele. Me solte. Só
só se você me abençoar. Aquilo alegrou o coração de Deus. Disse assim: filho, tu eras um ladrão, mas agora tu és o príncipe, porque lutaste e não desististe, porque permaneceste na batalha que eu coloquei. Deus se levanta para nos ensinar como Pai, porque Ele exorta somente quem Ele ama. Então carecemos nós permanecer, lutar, aprender, evoluir, crescer e amadurecer para conquistar a terra que Ele já deseja nos dar. Não fuja das batalhas. Deus preparou para te fazer. Fala para o teu irmão, seja chato com ele, diga assim: não fuja das batalhas. Aquela lá, aquela, você tem que fugir. Vou não, porque já sofri demais nisso. Sofreu mais do que Jesus? Se a resposta é não, bora se levantar, tem de moleza. Não, mas já perdoei demais. Já perdoou mais do que Jesus, perdoou você, então bora se levantar e deixar de frescura. Que a medida é a cruz. Não, mas eu não acredito mais em ninguém. E Deus ainda não acredita em você. Quantas vezes você disse que ia e não foi? Você não estava conversando com a Lara, os músicos ali. E eu estava dizendo assim: Lara, eu glorifico a Deus, porque eu sou muitas vezes aquele filho que disse não vai e vai. Não foi contigo, Léo, que eu disse isso, não é? Foi contigo. Se Léo, glorifico a Deus, porque eu sou aquele filho que muitas vezes de que não vou. Porque para onde irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde irei? É igual Jesus, né? Se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feito a tua vontade. Aleluia. Não adianta você ser aquele filho que diz: eu vou, mas não vai. Não fuja das suas palavras. Vejo línguas
acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, e a
satisfeito por tudo que vais fazer.